abençoe, meu amigo. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está muito animado aí, dá um glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Pode assentar por enquanto, meus irmãos. Glória a Deus. As crianças estão indo para o culto agora, receber ali a palavra. Daqui a pouco também nós estaremos recebendo a palavra e também participando da mesa do Senhor. Hoje é culto de ceia. Daqui a pouco vamos comer do pão da comunhão e beber do cálice da bênção. Participarmos da mesa do Senhor. É muito importante que todo cristão, todo homem e mulher que crê em Deus, participe da ceia. Semana que vem nós teremos o batismo nas águas. Domingo que vem, o batismo. O batismo, irmãos, não é opcional. E a igreja, ela tem que batizar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem de Deus para a igreja: ir e pregar e batizar. Uma igreja saudável é uma igreja que sempre tem batismos, sempre tem pessoas se convertendo, aceitando Jesus e passando pelas águas. Olha aqui para mim, é dessa forma que a igreja cresce, amém? Quando uma pessoa sai de uma igreja e vai para uma outra igreja, o reino de Deus não cresceu, o reino de Deus continua do mesmo tamanho. Mas quando o pecador aceita Jesus, passa pelas águas, aí o reino de Deus está crescendo. E a igreja, a IBTA, é uma igreja que está sempre crescendo para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Então nós teremos o batismo domingo que vem para a glória do Senhor. Mas também não podemos esquecer do que já aconteceu, né? Nós tivemos aqui um teatro, irmãos, uma peça maravilhosa da Páscoa. Quem esteve aqui domingo passado? Vamos aplaudir o Senhor para os irmãos que participaram do teatro. Foi com muita excelência, foi muito impactante tudo que aconteceu aqui, e a gente fica tão feliz, né? Assim, meu Deus, a igreja é uma bênção. Você pode dar glória a Deus pela sua igreja? Glória a Deus, como a igreja é uma bênção. Domingo de manhã tivemos o culto da Páscoa na rua, irmãos. A avenida foi fechada, o pastor Vanderlei viabilizou isso para a gente, conseguiu, né, através da prefeitura, e um trabalho tão maravilhoso, uma estrutura tão fantástica, né? A gente não teve trabalho com nada de fechar rua, de montar palco, montar som, barraquinhas. Tudo isso foi feito pela prefeitura. Os irmãos ajudaram na montagem da barraquinha, mas tudo foi feito pela prefeitura. Vamos aplaudir o Senhor por isso, irmãos? Olha que bênção, a igreja sendo relevante na comunidade, né, aparecendo, fazendo algo fora das quatro paredes. Então você faz parte de uma igreja viva, amém? Temos aí o top legendário. Se ainda não foi, participe. É realmente maravilhoso, vale muito a pena subir a montanha. É uma experiência única, imperdível para todo homem, amém? Deus está colocando no meu coração no dia 1º de maio. Que dia, irmãos? É dia dos trabalhadores. E geralmente, dia 1º de maio, a gente está fazendo nosso congresso de homens. Mas esse ano não faremos o congresso de homens no dia 1º de maio. Dia 1º de maio, se não me engano, vai estar numa sexta-feira, não é isso? Uma sexta-feira. Nós vamos fazer aqui, irmãos, à noite, um grande culto de homens. Vou repetir, um grande culto de homens. Cadê os homens? Eu queria que todos os homens ficassem de pé. E quando eu falo assim, ó, dia 1º, às 20 horas, culto de homens. Eles vão gritar tudo assim, aú, mas bem alto, amém? Vamos mostrar para as irmãs aí. Vamos lá? Dia 1º de maio, um grande culto de homens, aú! Que é isso, irmão? Vamos aplaudir o Senhor, que maravilha demais. Ô glória, pode assentar. Só os homens têm aú, ó, você vê. As irmãs não têm aú, nós temos aú, amém? Glória a Deus, vai ser uma bênção. Não perca, não deixe de estar aqui. Todos os homens de todas as idades, amém? Criança, juniores, adolescentes, jovens, adultos, irmão, terceira idade, não importa. Nós estaremos aqui reunidos, vamos trabalhar masculinidade, amém? Trabalhar o que, irmãos? Masculinidade. Fala masculinidade. Amém? Vai ser uma bênção, vai ser um desatar de Deus aqui, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios.
Os irmãos que estão atrás, que não estão trabalhando, podem vir, podem se sentar, que ninguém no hall agora, por favor. Os diáconos nos ajudem aí. Quem não estiver trabalhando, pode pedir para vir para a frente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. Amém? Vamos ler? Alguns irmãos levantaram, outros não. Vamos todos solidários então, vamos todos colocar de pé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não foi, sou o que sou, porque não foi concedida e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vou ler de novo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concebida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Pai, obrigado sobre a tua palavra, e te pedimos, ó Deus, fala conosco tremendamente, fala conosco poderosamente, Senhor, que sejamos tocados, sejamos abençoados através da tua palavra. E nós te pedimos, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho um tema aí, pode colocar no telão o tema da mensagem. Aqui, ó, graça transformadora. Tá vendo? Graça transformadora. A graça de Deus, ela é transformadora. Alguém já disse, foi o escritor Martin Lucado, que ele disse que a graça é a maior invenção de Deus, a maior ideia de Deus. Porque em vez de Deus nos dizer transforme, mas Deus criou a própria transformação, que é a sua graça. A graça de Deus, ela não apenas apaga o nosso passado, mas a graça de Deus constrói o nosso futuro. Vou repetir, a graça de Deus não somente apaga o nosso passado, mas também constrói o nosso futuro. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. O nosso Deus é um Deus de graça. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer assim, graças a Deus. E eu e você sabemos que a graça é o favor imerecido. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é não receber o que merecemos. A misericórdia é muito importante. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa que não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. Então todas as manhãs Deus renova a sua misericórdia para com as nossas vidas. Deus é um Deus cheio de misericórdia, e essa misericórdia são os motivos de não sermos consumidos, são motivos de estarmos vivos. Você pode glorificar a Deus por isso? Esta manhã, mais uma vez, Deus teve misericórdia de nós. Então misericórdia é não receber o que merecemos, mas graça é receber o que nós não merecemos. A graça do Senhor, ela é maravilhosa. A graça do Senhor, ela é transformadora. Então guarde isso. Primeira coisa, a graça de Deus transforma condenação em salvação. Através da graça de Deus, nós somos salvos. Nós merecíamos a condenação. Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo, já não há condenação. No que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, pela graça de Deus, não haverá mais condenação para nós. Quem pode dizer um aleluia? Aplauda Jesus, irmãos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Então não é um merecimento. Ninguém pode se gloriar. Eu alcancei a salvação. Através dos meus méritos eu fui salvo. Não, tudo é graça de Deus. Tudo é favor de Deus. Não é merecimento, é favor, é graça do Senhor para nossas vidas. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho,
antes se entregou por nós, como nos dará com Ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então, meu irmão, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Ele intercede por nós e Ele nos justifica, e através do Senhor nós somos livres de toda a condenação, nós somos salvos em Jesus. Ele transformou a condenação em salvação. Quem tem um nome escrito no livro da vida, aí dá um glória a Deus. Jesus diz: alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A maior alegria que a gente tem não é um carro, não é uma casa, não é um bom salário. A maior alegria que nós temos é ter o nosso nome escrito no livro da vida, é sermos salvos. Então só os salvos glorificam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa é a maior alegria que temos, porque a graça transforma condenação em salvação. Mas a graça também, ela transforma dor em fruto. Através da graça, a dor é transformada em fruto. Um dia Paulo orou 3 vezes, que o Senhor tirasse dele o espinho na carne. Paulo teve uma visão, irmãos. A Bíblia fala que ele foi levado até o terceiro céu. Ele disse: Senhor, eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo, que foi até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, indescritíveis, e ele disse: Senhor, mas foi me dado o espinho na carne, para mim não me gloriar, para mim não me envaidecer. E eu orei por 3 vezes, que o Senhor tirasse de mim esse espinho, mas o Senhor falou com ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele entendeu que quando era fraco, assim ele era forte. Quando ele se tornava fraco, o poder de Deus era aperfeiçoado na vida dele. E na nossa vida não é diferente. Toda vez que passamos por um momento de dor, toda vez que nós passamos por um momento de luta, de dificuldade, meu irmão, nós aprendemos mais com Deus. E essa dor é transformada em fruto. A breve e momentânea tribulação produz em nós, segundo a Bíblia, eterno peso de glória. Quando vem uma luta sobre nós, pode ficar tranquilo, porque a vitória do Senhor sempre será maior. Amém? E falando sobre vitória, nós começamos aqui uma campanha, né? Derrubando gigantes. E você tem gigantes para vencer. Eu tenho gigantes para vencer. Sempre aparecem gigantes que nos afrontam, que nos desafiam a todo momento. De tempos em tempos surge na saúde, no trabalho, na família, nos relacionamentos, nos projetos. Mas o Senhor é aquele que nos dá vitória. Quando grande será a luta, maior será a nossa vitória. Mas Deus é glorificado, porque Deus transforma a dor em fruto, amém? A luta em vitória, o problema em testemunho. Se você está passando por uma grande aflição, fique tranquilo, grande será a sua vitória, o seu testemunho, porque a dor é transformada em fruto, amém? Faz com que nós frutificamos. E Paulo entendeu que quando era fraco, aí que ele era forte, porque a força dele não estava na sua capacitação, mas no Senhor que o fortalecia. E é Deus que te fortalece, meu irmão. Vou repetir: é Deus que te fortalece, aleluia. Mas a graça não apenas transforma a condenação em salvação, dor em fruto. A graça também, sabe o que ela faz? Ela transforma, irmãos, mágoa em perdão. Ela transforma mágoa em perdão, ressentimento em perdão, ferida em perdão. O maior símbolo de perdão que nós temos é a cruz. Olha aqui para a cruz. Eu pedi para que as meninas deixassem aqui essa cruz. Vai ser uma cruz muito bonita. E essa cruz aqui é o símbolo de perdão, porque foi na cruz Jesus liberou perdão para toda a humanidade. O nosso Jesus, ele foi cravado na cruz, irmãos. Ele recebeu cravos nas mãos, cravos nos pés, teve suas mãos e os pés pregados. Ele foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinho. Mas Jesus, mesmo na cruz, em agonia, sofrendo com dor, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não exalou, meu irmão, ódio.
Ele não exalou ressentimento, mas ele transmitiu perdão no momento da sua dor, no momento do seu sofrimento. Ele perdoou, e nós somos perdoados através de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? E a cruz é símbolo disso, porque a cruz é composta de dois madeiros, uma madeira na vertical e outra madeira na horizontal. A cruz é algo muito simples. Duas madeiras se faz uma cruz, um na vertical, o outro na horizontal. E essa cruz aqui, composta por essas duas madeiras, representa primeiro, essa madeira aqui no meio, vertical, o perdão de Deus para com a humanidade. Porque na cruz todos nós, vou repetir, todos nós fomos perdoados. Jesus perdoou os seus pecados. Jesus perdoou todos os seus pecados. O sangue de Jesus, a Bíblia fala, nos purifica de todo pecado, de toda maldade, de toda injustiça. É Jesus que nos perdoa, irmãos. Aleluia! O pecado nos distancia de Deus, o pecado traz condenação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e Jesus derrama o seu sangue para nos perdoar os pecados, para nos perdoar. Mas esse madeiro na horizontal representa o perdão de um para com o outro, Deus para com a humanidade, mas cada um perdoando o seu irmão. Não é apenas você receber o perdão de Deus, mas você também liberar o perdão, porque quando você não perdoa, você não é perdoado, mas quando você perdoa, você é perdoado. E assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Através da cruz, nós podemos perdoar os nossos algozes, perdoar, meu irmão, os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, que nos machucam, que nos ferem. Nós podemos perdoar, porque Jesus nos perdoou. O perdão, ele é muito importante, porque o perdão é você rasgar a dívida. O perdão é a cura da memória, é a limpeza do coração, a faxina do coração. Em uma cidade, os lixeiros fizeram uma greve, os catadores de lixo fizeram uma greve, e cada morador precisava tomar conta do seu próprio lixo, livrar-se do seu próprio lixo, e cada um procurava um jeito para dispersar o seu lixo, para jogar fora o seu lixo. E uma pessoa teve uma ideia, e a ideia que ela teve foi pegar o seu lixo, embrulhar em papel de presente e colocar em frente à casa das pessoas. Nos Estados Unidos, numa cerca, num muro, e as pessoas então, quando abriam o portão, a porta da sala, se deparava com um lindo presente, um lindo embrulho, e a pessoa encantada com aquilo ali, pegava aquele embrulho de presente e levava para dentro de casa, mas de repente, ao abrir, encontrava um lixo. Meu irmão, isso é mágoa, ressentimento, é lixo do diabo tentando colocar na sua vida. Mesmo que seja embrulhado em papel de presente, se não é bom, não receba na sua vida. Descarta todo o lixo e perdoar, e você se lembrar de todo o lixo que te incomoda, todo o lixo fético, podre, que faz com que a sua vida não progride, porque quando você não perdoa, você está destruindo uma ponte que um dia você vai precisar passar por ela. Nós precisamos perdoar, amém? A falta de perdão que se torna em câncer, que se torna em úlcera, se torna em gastrite. Mas nós estamos aqui e aprendendo que a graça de Deus transforma mágoa em perdão. Você pode dar glória a Deus por isso? Mágoa em perdão. Através da graça de Deus, nós somos perdoados e aprendemos a perdoar. A graça de Deus não apenas transforma mágoa em perdão, a graça de Deus também transforma, meu irmão, avareza em generosidade. Quando nós estamos no mundo, nós éramos avarentos. A palavra avareza é o amor às coisas materiais, é o apego ao dinheiro, apego às coisas deste mundo. E a Bíblia fala que a avareza é a mesma coisa de idolatria. Avareza é idolatria, e nós devemos vencer toda a avareza. Nós devemos estar desapegados às coisas materiais, desapegados às coisas deste mundo.
E a Bíblia fala que o Senhor derramou em nossas vidas essa graça, que podemos semear nas coisas de Deus. Quem entendeu a graça, ele vence a avareza e se torna generoso. O generoso, ele dá em abundância, e quando ele dá em abundância, ele recebe também em abundância. Amém? A Bíblia fala que a alma generosa, essa engordará, né? Se não estiver tomando monjaro. Mas a alma é satisfeita, é farta, quando nós aprendemos a sermos generosos. Nós devemos aprender sobre generosidade. Como nós devemos aprender? A Bíblia fala tanto sobre dar. Não tem como ninguém aqui ganhar de Deus no dar. Deus primeiro nos dá, e agora a gente pode retribuir, entregando os dízimos e as ofertas que pertencem a Ele. Então não seja avarento. Fala, irmão, não seja avarento. Fala assim, seja um dizimista e ofertante fiel. Talvez você viveu muito tempo sem dizimar e ofertar, porque você não entendeu que tudo que você é e tudo que você tem é graça de Deus. Quem entende a graça e sabe do valor que Cristo, ao entregar-se a si mesmo na cruz, não tem apego a nada, não segura nada, porque quem segura, irmão, te retém, até o que ele tem lhe será tirado. Mas quando você dá, você recebe uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e é essa medida que Deus tem para a sua vida, dado e você será acrescentado sobre você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aplauda Jesus. Glorifica o Senhor, amém? Porque a graça transforma a avareza em generosidade. A graça transforma incerteza em segurança. Incerteza em segurança. Nós éramos incertos: o que será da minha vida? O que será da minha casa? O que será do meu casamento? O que será dos meus filhos? O que será do meu futuro? Quando você entende a graça, você entende assim: olha, Deus tem o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para a minha vida. Você está seguro. Há uma canção do cantor cristão que fala: seguro estou nas mãos do Senhor. E nós devemos permanecer nisso, segurados, fortalecidos, guardados por Deus. Deus guarda a sua vida, Deus guarda a sua família, Deus guarda os seus filhos, Deus guarda os seus sonhos, Deus guarda você e te cerca de todo perigo e mal. Você pode dar glória a Deus por isso? Então não seja inseguro, entenda que a graça de Deus transforma essa insegurança em segurança. Quem está seguro nas mãos do Senhor? Glória a Deus. Mas a graça de Deus também transforma, meu irmão, escravidão em liberdade. Nós não estamos mais sob o domínio da lei, mas estamos debaixo da graça, e o pecado não terá domínio mais sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Pastor, mas é tão difícil ter uma vida santa. Pastor, é só você entrar nas redes sociais, começar a rolar a tela, é tantas coisas que aparecem. É você andar na rua e tantas coisas de ver. É difícil ter uma vida santa. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Espírito Santo que te salva é o mesmo Espírito que te santifica. Se Ele é poderoso para te salvar, Ele é poderoso também para te santificar, para purificar os seus olhos, para purificar os seus ouvidos, para purificar as suas atitudes, porque agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Você pode dizer assim: a graça de Deus me alcançou. Por isso, o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque onde abundou o pecado, igreja, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus sobreabundou. Aonde havia muito pecado, a graça de Deus sempre é maior do que o pecado. Ela é abundante, ela vence o pecado. É a graça de Deus. Pastor, como que eu posso viver essa graça? Faz assim com a mão. Faz assim. Pega o seu primeiro dedinho aqui, ó. Primeiro ponto, para você vencer e viver debaixo da graça de Deus, você tem que se render a Jesus. Me entende? Vai segurando, segura aí. Render a Jesus. Renda-se a Jesus. Mas se renda mesmo. Se entregue para Jesus, não parte da sua vida, mas totalmente. Entrega a sua vida para Jesus, meu irmão, por completo. A gente tem que se render a Jesus. Na dança aqui mostrou uma cena muito bonita.
quando falou sobre estar aos pés de Jesus, mostrou uma cena de um jovem aos pés de Jesus. E é assim que nós devemos estar, rendidos aos pés de Jesus. Como Maria escolheu a melhor parte, nós também devemos estar aos pés de Jesus, rendidos ao Senhor, tendo Deus como Senhor das nossas vidas. E a palavra Senhor significa dono. Quem é o dono de você? Quem é o dono da sua vida, da sua história? Que o seu dono seja Jesus. Segundo ponto, pega o outro dedinho aí, o anelar. Você pegou o mindinho, agora o anelar. Segundo ponto, segundo R. O primeiro R é render-se. O segundo R é você renovar sua mente. Uma mente renovada é uma mente que entende a graça. Romanos 12, 2. Não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu irmão, aprenda uma coisa: nós devemos ter uma mente renovada. Uma mente velha, uma mente mundana, uma mente poluída, uma mente cauterizada com o pecado, não consegue entender o tamanho da graça de Deus, não consegue compreender o amor de Deus. Mas quando você permite que a sua mente seja renovada, você começa a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O outro R, pega o seu dedo do meio, o outro R que você precisa ter na sua vida é: reage à graça. Reaja à graça de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, que nós lemos: eu sou o que sou por causa da graça de Deus na minha vida. Você é o que você é por causa da graça. É por causa da graça. Ele diz assim: eu não deixei que a graça se tornasse inútil, vã na minha vida. Tem gente que está desperdiçando a graça. A graça não é, meu irmão, argumento para você viver no pecado. A graça, meu irmão, é uma força de dar para você trabalhar para o reino de Deus. Então, responda a essa graça, reaja a essa graça, se entregue nessa graça e viva na graça de Deus. O último R, pega o seu dedo indicador. O último R é você repartir essa graça. De graça recebei, de graça dai. Reparte a graça. Você foi alcançado pela graça de Deus. Através da graça de Deus, a sua família foi alcançada. Os seus avós, os seus pais foram alcançados. Os seus filhos foram alcançados através dessa graça. E eu e você somos responsáveis a levar essa graça para aqueles que estão sem a graça de Deus. Quantas pessoas que estão agora nos bares, quantas pessoas estão agora nos lugares de prostituição, quantas pessoas estão com a vida destruída, e a gente precisa levar essa graça que nos alcançou. Reparta essa graça. O louvor pode subir. Reparta essa graça. Nós precisamos da graça de Deus. Nós somos o que somos, é por causa da graça. Fique sobre os seus pés, por favor. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Fala assim: Deus, eu quero viver essa graça. Eu quero receber essa graça. Eu quero caminhar nessa graça. Eu quero, Deus, compreender essa graça sobre a minha vida, que é o favor do Senhor imerecido. Favor de Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. O que sou é por causa da graça de Deus na minha vida. Feche seus olhos, comece a orar. Fale com o Senhor, fale assim: Deus, eu quero me render a Jesus. Se renda a Jesus. Se renda totalmente, se entregue. Talvez você ainda não se entregou para Jesus como deveria. Talvez você não deixou Jesus ser o seu Senhor. A Bíblia fala de com a tua boca confessar, o seu coração crer, confessar Jesus como o Senhor da sua vida, e o seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Ah, meu irmão, é tendo o Senhor como o Senhor mesmo das nossas vidas, como dono, proprietário da nossa história. Nós não somos mais de nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus, porque Jesus nos comprou com o seu sangue. Você foi comprado, nós fomos comprados, a nossa vã maneira de viver, nós fomos comprados, meu irmão, de uma vida de pecado. A cédula que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Jesus cravou na cruz. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pegou os nossos pecados e cravou aqui.
Está escrito, está pago. Está pago. Amém? Os nossos pecados foram pagos. Feche teus olhos. Fale com Deus nesta hora. Ore, Senhor Jesus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Paulo disse assim: eu trabalhei muito, mais que todos, não por mim mesmo, mas pela graça de Deus, que está comigo. E essa graça está com você. Essa graça está com você. Essa graça permanece com você. Não deixe essa graça se tornar vã na sua vida, mas trabalhe, dedique, aleluia. Tua humildade colocou um jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Rende-se a Jesus. Renove a sua mente. Eu quero reaja à graça e reparta a graça de Deus que te alcançou. Eu quero conhecer Jesus. Essa graça te transforma hoje. Essa graça muda a sua vida hoje. Jesus, aleluia. O meu orgulho me tirou.